Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos para esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Vai largando o seu joinha aí embaixo, já chama todo mundo para participar com a gente desse papo hoje, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal e não deixa de colocar os seus comentários aqui embaixo. Gente, sabe uma coisa que eu acho linda quando a gente pensa nas medicinas tradicionais? É o olhar integrativo, o modo como elas não excluem o que existe na complexidade humana e como elas integram toda essa complexidade, a complexidade da vida em todos os níveis evolutivos e seus ciclos, para a manutenção da vida de maneira saudável. Elas nos trazem recursos teóricos e práticos para entender e agir na realidade interior, nas relações com as outras pessoas, na interação com a natureza, no cuidado com a saúde. Hoje, a gente vai entender isso um pouco melhor, partindo de um ponto em comum entre as medicinas tradicionais: o ciclo das estações do ano e a saúde. A gente vai aprofundar mais no significado do outono e do inverno, que são as estações mais frias do ano. Vamos entender num olhar mais amplo o que eu falei no programa anterior. Então, se você não viu, depois que terminar esse daqui, dá um pulinho e vai ver, tá? A gente viu o que o frio nos traz, o que podemos aprender com ele e como podemos nos cuidar nessa época. Bora lá! Medicina tradicional chinesa, medicina ayurvédica, medicina antroposófica e medicina dos povos originais nos trazem a reflexão dos ciclos das estações, onde na primavera tudo brota, floresce, vitaliza, as temperaturas são agradavelmente quentes. No verão, tudo cresce, frutifica, intensifica, os dias são mais quentes, longos e claros. Há muita vitalidade e muita energia. No outono, colhe-se os frutos que restam, né? As folhas caem, as temperaturas ficam mais amenas, o ritmo vital diminui gradativamente, fechando um ciclo e preparando a terra para outro ciclo produtivo que se inicia no inverno, onde os dias ficam mais curtos, as noites mais longas, a temperatura é baixa, tem uma seleção de algumas sementes e acontece o plantio para brotação lá na primavera. Nas estações mais quentes, quando relacionamos com as fases humanas, a gente observa que tem um humor um pouco mais aberto, a gente sorri mais, temos muito mais vitalidade e ânimo, estamos mais voltados para realização e exposição dos corpos e das ideias. A gente entra num momento de expansão, né? Quando a gente está aí no verão e na primavera, acontece um momento de expansão. Nas estações mais frias, a gente fica mais introspectivo, mais reflexivo. É um momento onde a expansão ela acontece na consciência. O crescimento ele é interno, ele não é um movimento para fora, né? Ele é um movimento dentro. Assim como tem todo um trabalho e um movimento de decomposição das folhas e desenvolvimento das raízes na terra, esse período mais frio também acontece na gente um movimento invisível.
na profundidade do nosso ser. Acompanha comigo na imagem aí. A gente tem essa imagem central da árvore com as 4 estações do ano, certo? Ela começa ali no inverno, aí tem a primavera, o verão e o outono. Nas primeiras imagens a gente percebe que é um pouco mais claro, mais colorido, né? As pessoas, elas tendem a ficar um pouco mais expostas. É que não dá para ver muito bem essa imagem da ponte, mas tem ali um cachorrinho e uma família andando de short, de regata, aproveitando ali o lugar. E aí uma coisa que é bem nossa aqui, né? A praia, né? Para onde a gente vai no verão. Então os dias, na verdade, eles são mais alegres. Ali, esse jardim é um jardim na Espanha, tá? É uma primavera que acontece no jardim, um ambiente que eu não sei te dizer muito bem qual, mas ele é dentro da Espanha. Então vejam as cores, elas acontecem em todos os países na época mais da primavera. O calor ele acontece em todos os países na época do verão. Quando a gente passa agora para as imagens do outro lado, aí à direita do vídeo, a gente percebe que a claridade ela já é mais amena, a gente já percebe mais umidade presente, a gente já percebe o frio. Ali o burrinho é no sul, tá? Uma imagem do ano passado, do Rio Grande do Sul, uma cerca e o chão todo nevado. Então a gente tem tons mais pastéis no dia, né? Geralmente ele fica um pouquinho mais nublado, fica um pouquinho mais marrom, mas não deixa de ter a sua beleza, né? Percebam isso. O frio e o calor têm a sua própria beleza. Eles existem, cada um à sua maneira, trazendo para nós, cada um a sua mensagem, o seu momento. Não tem ruim e não tem bom, né? Tem um momento e tudo passa, tudo é cíclico. Bom, vamos aproveitar esse finzinho de outono aqui para entender que fase é essa que a gente tá. Finzinho de outono tem mais 20 dias aí, pelo menos. Então vamos lá. Outono em seres humanos é uma fase de tranquilização. É um momento de maturidade, de olhar para tudo que foi feito, os planos que foram postos em prática. Ai, desculpa. Ver tudo que funcionou, tudo que deu certo e aproveitar os resultados em todas as áreas da vida. E também é um momento de olhar para o que não deu certo, para o que não funcionou e deixar embora. Dar espaço para novas ideias, novas escolhas, novos caminhos. É um momento de acalmar, né? Acalmar as atitudes, acalmar os pensamentos, perceber o que vem do externo e como isso afeta o interno. Veja, o vento leva as folhas embora no inverno, né? Ficam aquelas que ainda estão mais verdinhas, porque ainda precisam fazer a fotossíntese com o sol que aparece para dar alimento para o resto da planta, das árvores, né? Isso é um ciclo natural. Agora, vai sempre acontecer assim? Você faz planos, aí no inverno você faz os planos, coloca lá em prática na primavera, no verão, depois você vai refletir? Não, a vida é cíclica, mas o momento é apropriado. Então, o comando dessa integração interno e externo que a gente precisa ter para fazer toda essa reflexão cabe ao pulmão dentro da visão da medicina chinesa. Através dele a gente capta o ar,
o prana, que é a energia que flui entre a gente, e o prana já é um conceito da medicina ayurvédica, né? E a gente elimina todos os gases que são nocivos para o nosso organismo, no caso o gás carbônico, né? Então, quando a gente respira fundo, a gente tem mais facilidade de se acalmar, né? O órgão auxiliar dessa interação externo e interno é o intestino grosso, que elimina o que a gente come e não tem mais serventia para o nosso corpo. Então, acaba nos deixando aí um pouco mais leves. Então, outono, por ser uma fase de profunda avaliação da própria vida, o outono pode gerar uma certa angústia e tristeza. Caso essa reflexão fique no superficial, né? Fique ali, rasinho, muito distante dos nossos verdadeiros sonhos e dos nossos propósitos e da visão justa e responsável que proporciona o autoconhecimento. É muito fácil a gente parar e pensar nas coisas que não deram certo na nossa vida e culpar outra pessoa por conta disso, né? Meu relacionamento não deu certo. Ah, porque ele não presta, porque ela não vale nada, porque ela isso, porque ele aquilo. E você, né? Qual é a sua porção? Porque um relacionamento, ele acontece com as duas partes, né? O que foi que você fez que não colaborou para que a coisa acontecesse? Também, né? Então, ter a visão justa do que acontece em todos os ambientes da vida, em todas as dimensões da vida, em todas as áreas da sua vida, com todas as pessoas, com todas as coisas que você faz. Essa é a reflexão do outono, é você olhar para tudo aquilo que funcionou, aproveitar os frutos de tudo aquilo que funcionou, celebrar tudo aquilo que funcionou e olhar para o que não funcionou, aprender as lições e ver como você pode ser melhor. Então também é um momento profundo de autoconhecimento e uma oportunidade de exercitar a gratidão, mesmo pelas coisas que não funcionaram. Agora, vocês pensaram como é interessante a gente ter problema respiratório no frio? Bem no momento de equilibrar o que vem de fora com o que está dentro, realizando a troca do que serve pelo que não serve mais, do que não serve mais pelo que serve, como acontece exatamente com a nossa respiração e o intestino? Fala a verdade, é uma sacada da medicina tradicional que a gente não para muito para ter, né? E vejam, é automático. A gente não para pensar. Fica aí com essa pequena coincidência, não, me fugiu a palavra, mas fica aí com essa reflexão. Agora, pensando nisso, né, e pensando que nós somos o todo, para cuidar da nossa saúde no outono, é importante a gente se atentar ao sistema respiratório e ao funcionamento do intestino, né? Então, nos alimentar aí de raízes e rizomas como gengibre, por exemplo, vegetais cozidos, grãos integrais, castanhas e sopas. E anota aí a dica de chá indicada para esse tempo, são os chazinhos de eucalipto e de sálvia, tá? Acompanha comigo na imagem algumas curiosidades que eu trouxe para vocês. Quando a gente fala de medicinas dos povos originais, eu vou citar aqui o xamanismo, que tem toda uma simbologia com elementos da natureza e com animais. Então, no xamanismo, o animal que rege todo esse processo de interiorização é o urso pardo, né? Olha lá que lindão, ele numa paisagem típica de outono, com cores típicas de outono. Ali a gente tem as recomendações dentro da medicina ayurvédica
das sopinhas, e da medicina tradicional chinesa também, das sopas, dos grãos, né, alimentos mais quentes. Outra coisa que a medicina ayurvédica traz muito pra gente é a questão da meditação, do aquietamento. Então é também um período interessante, caso você queira conhecer a meditação, é bem propício, né? Você faz um momento de calma, de tranquilidade, de contemplação nesse período de outono. E a antroposofia, através das palavras do Rudolf Steiner, entende o outono do jeito desse versinho aí, olha só que coisa mais bonita. Outono, hemisfério sul, entra nas profundezas de meu ser, estimula um anseio pressago de me encontrar na autocontemplação, como dádiva do sol de verão, que aquecendo vem como germe na atmosfera de outono, como impulso de forças de minha alma. Muito bem. Então veja que o Steiner traz para a gente a união do sol extremo do verão, que aquece, que movimenta, e a calmaria do outono, que vai propiciando então o nosso movimento para mais profunda realização da gente, para a gente entrar cada vez mais no contato com o nosso espiritual, que vai acontecer no inverno, né? Então, o inverno nos seres humanos é uma fase de regeneração, armazenamento de energia, de informações e desenvolvimento de novas ideias. É uma fase de silêncio, quietude, de aprofundamento em si. É momento de germinação, de planejamento de novos projetos, de renovação da fé. É momento de aproveitar a reflexão feita no outono e ir abrindo espaço para o novo, escolher novos hábitos, novas visões de mundo, novas maneiras de se relacionar com as pessoas e as coisas. No outono a gente colhe, né? No outono a gente escolhe as sementes e no inverno a gente planta. Então lembra que a gente vê tudo o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente ainda quer, o que a gente não quer mais. Isso é a seleção das sementes. Isso é a gente saber o que a gente vai plantar de uma maneira saudável. Não é sair por aí também fazendo todos os planos, atirando para tudo que é lado, alguma coisa vai funcionar. Não. É um momento de conexão para que você possa, no momento de inverno, num aprofundamento em si, saber exatamente o que você está plantando para que você possa cultivar na primavera, colher no verão, certo? Então é interessante a gente dedicar um pouco mais de tempo ao desenvolvimento interior nesse período de inverno, né? Dar espaço para ele se desenvolver, né? Aquilo que a gente tem de mais profundo na gente, ele precisa desse momento para crescer dentro da gente, exteriorizando apenas o necessário, né? Você falando com as pessoas e exteriorizando as coisas que você pensa, as coisas que você sente, só no necessário, né? Sabe aquela coisa do você vai planejando a sua vida e aí você só conta no momento em que você já colocou o plano em ação e que você está prestes a colher, prestes a fazer a coisa acontecer de verdade? É bem por aí, mas não pelo olho gordo dos outros, como a gente costuma dizer por aí, mas por essa conexão verdadeira que você faz com você, nesse movimento desse passo a passo que acontece mais lentamente, né? Ele é lento, mas ele é profundo. Lembra que a germinação de uma semente, ela primeiro é a raiz. Ela primeiro se espalha na terra para depois sair o brotinho, a primeira folhinha, né? Então a gente faz todo esse período de interiorização para que lá na primavera se inicie esse movimento de expansão, para que a nossa folhinha interna saia. Então é momento de
absorver, observar e aprender os valores espirituais, a autorresponsabilidade e a paciência, né? E aí tem uma fluidez silenciosa no inverno que acontece com o seu elemento, que é a água, que se você parar para pensar, ela corre no interior da terra até chegar à nascente. É diferente de um rio, que ela vai mais rápido, que a coisa funciona. Essa fluidez silenciosa, ela é abundante, assim como a água, e é ela que permite que a semente germine. Se você só pega uma semente, coloca ela na terra e não rega, não acontece nada. A semente ela vai ficar lá. A semente da mostarda, por exemplo, ela fica hibernando tempos e tempos. Na primeira chuva, ela começa a se desenvolver grandemente, aí se espalha que é um negócio. Mas sem a chuva, sem a água, não acontece nada. Então, em nós, a água também é abundante e ela facilita a nutrição de todos os tecidos do corpo e precisa de órgãos que cuidem de filtrar e excretar os líquidos desses órgãos. Então, a gente tem como órgãos, dentro do inverno, o rim e a bexiga. Então, segundo a medicina tradicional chinesa, a energia vital ela fica armazenada nos rins e impulsiona a vida e a criatividade. Então, assim, não é muito difícil, né, partindo desse ponto de vista, entender que o rim e a bexiga, energeticamente, são os mantenedores das funções dos órgãos sexuais. Vamos pensar de novo na semente, na força que ela tem que ter dentro dela para estourar uma casca, crescer uma semente e depois um broto. É a criatividade pura, exatamente como acontece com a gente no inverno. É o momento da gente criar. E se a gente para pensar nos órgãos sexuais, eles têm uma função que é criar vida, certo? Quando o espermatozoide e o óvulo se encontram, começa a proliferar ali as células de um novo ser. Entende a profundidade do inverno? Como não é só ruim, é lindo? Veja. Então, por ser uma fase de aprofundamento em si, de descobertas da verdade espiritual e de escolhas novas, é natural que surja o medo, que ele pode ser vivenciado de duas formas, se expressando através do terror e da paralisia. Então você não aproveita esse momento, fica paralisado, porque não acontece o movimento interior, a troca com as pessoas próximas é muito rasa e a conexão com você mesmo é fraca. Ou ele pode acontecer se expressando na prudência, no movimento, nas trocas, nas escolhas mais profundas, né? Tendo assim, olhando para tudo que está acontecendo, absorvendo tudo que está acontecendo, mas agindo, gerando então uma autopreservação e a sabedoria. Depende muito de como a gente vai lidar com o medo que a gente sente desse momento de germinar, né? De estar em contato com você mesmo, de entender o que você quer, né? O que você quer viver nos próximos 300 dias do ano, né? Se a gente for começar o ano no inverno, como é que vai ser? Como é que tá o teu ciclo? E aí, se não tem um manejo integral, positivo da saúde no outono, então se a gente não faz aquela reflexão no outono, vão ocorrer desequilíbrios mais severos no inverno no sistema respiratório e nas funções intestinais, como a presença de diarreia, por exemplo. Mas, se todo o processo de interiorização do inverno também não for vivenciado de maneira apropriada,
existe aí uma grande possibilidade de desenvolver a depressão. Lembra que a gente viu que é muito comum o caso de pessoas que desenvolvem o transtorno afetivo sazonal no inverno, né? Elas às vezes são pegas por uma solidão muito profunda, pode acontecer, mas isso também, de repente, é uma questão de saber manejar o que acontece com você, com a maneira que você reage ao que está acontecendo fora, né? E aí, como é que você cuida para que nada disso aconteça no inverno? Você precisa se atentar, então, aos cuidados com a hidratação, já que o elemento do inverno é a água, manter o corpo aquecido, preferir alimentos cozidos, cereais integrais e frutas mais gordurosas como o abacate, por exemplo, o coco, as castanhas, sementes como gergelim e girassol, tá? E aí os chazinhos mais indicados para esse período são artemisia e dente de leão, para dar uma aquecida e uma fortalecida no fígado. Aí você acompanha com a imagem aí comigo do inverno nas medicinas tradicionais. A gente tem ali de novo a presença das sementes, a gente tem a presença das pimentas, também é muito comum serem usadas aqui no inverno, né? O símbolo, o elemento dentro da medicina tradicional chinesa relacionada com o inverno é a água. O animal que comanda todo esse ciclo de inverno é o búfalo branco dentro do xamanismo. E ali você tem um retrato dentro de uma aula de terapia artística da antroposofia, dessa conexão com a própria espiritualidade que fica mais propícia no inverno. E aí eu trago o Rudolf Steiner de novo, falando do inverno. Então ele escreve assim: solstício invernal, o sol contempla no cerne da noite, com pedras em gedra no chão da morte, e no declínio da vida, na noite letal, a criação se reanima, faz-se aurora jovial, que as alturas revelem o eterno verbo divino, as profundezas conservem o sereno domínio, nas trevas vivendo recria um sol real, na matéria tecendo conhece o deleite espiritual. Então ele traz pra gente essa importância de você entrar em contato com, através dessa dimensão ecológica e dessa interação com o que acontece na natureza, com a sua dimensão espiritual. Entendem como tá tudo ligado e que se a gente começa a parar e olhar os sinais e perceber toda essa conexão, a gente consegue se manter de uma maneira diferente na vida, nas relações e na saúde? Perceberam tudo isso, né? Então agora é o seguinte, eu tenho para vocês uma técnica muito fácil para fazer em casa. Ela é uma técnica milenar que alivia dores locais e dores sistêmicas, provoca o relaxamento, melhora a circulação linfática venosa e arterial, ativa os movimentos intestinais, a gente viu que tem que estar atento, né, ao sistema digestivo, favorece o aquecimento do corpo, alivia as tensões nervosas e musculares, regula os processos metabólicos do organismo e tem uma ação anti-estresse. Você pode fazer por conta própria e seus avós e bisavós com certeza já usaram. Eu tô falando aqui do escalda-pés, tá? Vou te ensinar uma receita de escalda-pés com sal de banho, relaxante, para você poder aproveitar com sabedoria esse fim do outono e todo o inverno que você ainda vai passar, e nós também. Então ele ainda vai chegar, mas você vai poder aproveitar daqui até lá. Então o que você vai precisar? Anota ou printa
Ó, não adianta você pintar a tela que eu vou estar falando, né? Não tem a imagem. Veja, anota, 30 gramas de chá de camomila, da florzinha de camomila, 30 gramas da florzinha de lavanda, 100 gramas de sal grosso, um tecido quadrado 30 por 30, né? Ele pode ser de algodão, pode ser de linho, até o TNT pode ser, tá? Um elástico ou um pedaço de barbante ou uma fita que a gente vai usar para amarrar. Um balde ou uma tina que seja fundo o suficiente para caber os seus pés. Ele tem que ter um tamanho que caiba os seus pés nele e que a água consiga chegar até mais ou menos a sua canela, tá? E água suficiente para encher o balde e a tina até um pouco acima ali dos joelhos. O que você vai fazer com tudo isso? No recipiente você vai misturar o sal, a camomila e a lavanda. Aí você vai abrir o pano de 30 por 30 numa superfície, na mesa onde você estiver fazendo. Vai colocar essa mistura do sal com as plantas bem no meio dele e você vai juntar as 4 pontinhas, tá? Se ficar alguma pontinha solta, você prende. Gira a parte de baixo fazendo uma trouxinha e sem perder esse entorce que você fez aqui, você vai amarrar. Então você pode passar o elástico, passar o barbante, dar um laço. O importante é que você não perca para não se espalhar. Essa trouxinha é para ficar mais fácil depois na hora de você limpar. Se você quiser só colocar a mistura toda na água depois, você pode. Mas eu particularmente gosto de fazer um chazão. Sabe por quê? Depois você vai ferver 1 litro de água e vai colocar a trouxinha na panela. Então você vai ferveu, desliga, põe a trouxinha na panela, abafa por 5 minutos. E depois você vai pegar essa água fervida e vai despejar no balde, temperando o restante da água que tá lá para cobrir até para cima do seu tornozelo, até a sua canela. E essa água, né, esse chazão, ele vai precisar estar uma temperatura que seja mais para quente do que para morna, certo? Colocou lá, fez o chazão com a trouxinha, deixa a trouxinha na água quente ali, enquanto você estiver com os pés. Vai mergulhar os pés e aí você vai preparar esse ambiente, deixa a trouxinha lá uns 5 minutos e prepara o ambiente que você vai estar. Coloca uma música, põe a luz do jeito que você quiser, se você preferir, se você tiver uma luminária, coloca uma luz azul para relaxar, uma luz verde que relaxa, uma luz lilás também que relaxa. Se não tem, só abaixa a luz. Um ambiente aquecidinho onde você consiga ficar ali aquele momento só para você. Aí sim, você vai mergulhar os pés, vai sentir o aroma que vem desse chazão da camomila e da lavanda. Respira fundo, né? Absorve todo o aroma que você vai sentir. Ali são liberados óleos essenciais que também vão agir no seu sistema límbico, nas suas emoções. Escuta a música que você gostou, que te tranquiliza. Desfruta desse momento de relaxamento, de celebração, de reflexão. Aproveita para interiorizar como sendo um momento seu. Faz isso da maneira que você preferir, né? Como for melhor para você, como você se sentir mais à vontade, como você se sentir mais conectada com você. Só não pode deixar os pés na água fria, então não pode deixar passar dos 20 minutos, tá? Hidrata os seus pés depois com o teu creminho e mantém eles quentes. Você pode fazer todo dia, uma vez por semana, sempre que você sentir a necessidade ou você quiser esse momento de introspecção só para você. E porque além desse momento de introspecção, você também vai estar proporcionando ação analgésica, relaxante, como vocês ouviram eu falar no comecinho. Então, assim, é importante cuidar. Então, passar pelo próprio outono, passar pelo próprio inverno, comendo o que as estações oferecem,
observando a mente, a energia, os movimentos internos. É um meio de se conectar com a natureza, de vivenciar com mais consciência a dimensão ecológica em nós. É também um jeito inteligente de lidar com a saúde, com as exigências externas, com os anseios internos, aprender a dar e respeitar limites e momentos. É tempo para tudo, né? Assim, há um tempo para tudo e uma ordem necessária para que as coisas aconteçam em completude, né? Essa é uma boa maneira de exercitar isso. Então, que você aproveite esse momento para se fazer companhia, se ouvir, direcionar os passos para onde você mais precisa e para onde você quer, tá? Que você consiga vivenciar o seu outono e o seu inverno para celebrar depois na primavera e no verão. A gente pode falar sobre eles mais para frente. Mas agora, mergulhe em você. Pense em você, esteja com você, tá? E esteja também inscrito no canal da Cidade Ativa Online no YouTube. Esteja presente aqui com os seus joinhas e com o seu compartilhamento, tá? E, se possível, também esteja presente na Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, com quem você vai ficar agora com esse vídeo, conhecendo um pouquinho do trabalho que acontece lá de maneira absurdamente linda e amorosa. Então, muito, muito obrigada pela tua presença, pela tua companhia, pela tua participação. Até mais e se cuida! Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuando no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus.
suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu só estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança do bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe TV Online.